Agora a gente tem o quê? A frase, a oração e o período, né? Frase, então, é a unidade de texto que numa situação de comunicação é capaz de transmitir um pensamento completo, né? A gente tem que tipos de frase? A gente tem interrogativa, declarativa, exclamativa, imperativa, né? Então, quando a gente tem alguma unidade de texto que tem o sentido completo, ela é uma frase. Não significa, as frases não necessariamente precisam ter verbo, porém, elas têm que ter um sentido completo, né? Então, ela é interrogativa quando ela faz uma interrogação, quando ela faz uma pergunta para alguém de alguma coisa. Ela é declarativa quando ela declara algo sobre alguém, sobre alguma coisa. Ela é exclamativa quando ela exclama, quando ela traz uma intenção de exclamar algo. E ela é imperativa quando ela tem a intenção de trazer uma ordem. Ela impera, ela manda alguém fazer alguma coisa, né? A interrogativa, quem chegou? Declarativa, choveu a noite toda. Exclamativa, que bela canção você compôs? Imperativa, fecha a janela, por favor, né? Então, essas são as frases. A oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo, tá? Então, se eu tenho um verbo dentro da minha frase, eu tenho uma oração. Então, não saia daí e espere que a gente vai te buscar. E o período é a frase organizada em orações ou em oração ou orações. Então, se eu tenho uma frase que tem uma oração, eu tenho um período. Se eu tenho só um verbo, né, eu tenho oração, né? Se eu tenho só um pedaço, vamos dizer assim. Quando eu tenho um sentido completo, eu tenho um período. Quando eu tenho só uma parte dela, eu só tenho uma oração, tá? O meu celular fica caindo aqui, eu tô gravando e o meu celular fica caindo toda hora. O período ele pode ser simples, quando ele só tem uma oração, e ele pode ser composto quando ele tem duas ou mais orações. Ou seja, se eu tenho uma frase com um verbo, eu tenho uma frase eu tenho um período simples, porque ele só tem uma oração. Se eu tenho uma frase com dois ou mais verbos, eu tenho um período composto, porque ele tem duas ou mais orações, tá? O período ele pode ser composto por coordenação ou por subordinação, né? Ou ele pode ser um período composto por coordenação e subordinação, tá? Dentro desse período a gente vai ter que a gente vai organizar a sintaxe. A sintaxe vai estar organizada dentro de um período, né? De um período composto ou de um período simples. A gente vai ter a sintaxe organizada ali dentro, né? Então, a gente vai ter um sujeito e um predicado, né? O sujeito é aquele de que a gente diz alguma coisa, alguém ou alguma coisa, né? E o predicado é o assunto que a gente está falando sobre o sujeito. Então, os dois elementos básicos da oração e do período do período, né? São sujeito e predicado. Então, o sujeito é de quem se está falando e o predicado é o que se está falando do sujeito, né? A gente tem o sujeito, é o termo da oração que vai concordar com o verbo, vai constituir seu assunto central e normalmente tem como núcleo um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada, tá? Então, a gente não vai ter verbos no sujeito. Se tiver algum verbo que estiver lá no sujeito, ele não vai estar exercendo a classe gramatical de verbo, ele vai estar exercendo a classe gramatical de substantivo ou palavra substantivada. Ou, no caso, um pronome que a gente pode substituir, né? Que o pronome substitui um substantivo. E o predicado é o termo da oração que geralmente apresenta o verbo. Então, o verbo vai estar lá no predicado, vai estar concordando com o sujeito, porque se ele está falando do sujeito, ele vai estar concordando com o sujeito, e ele vai ter uma afirmação a respeito do sujeito. Ele vai estar falando algo, vai ser o assunto do sujeito.
Algumas observações. O sujeito nem sempre inicia a oração, né? Que no caso a gente pode estar com ele deslocado dentro da oração, dentro do período. Na oração sem sujeito, impessoal, o predicado é a citação pura de um fato. Choveu fininho ontem à noite, né? A gente tem alguns verbos que não vão necessitar de sujeito, que são os verbos impessoais. E o identificado o sujeito, o restante da oração constitui o predicado. Todas as noites, depois do jantar, eu e minha família assistimos à televisão. Então, eu e minha família faremos o quê? Né? Então, geralmente, para a gente achar sujeito e predicado, a gente pergunta quem e o quê. Né? Quem está praticando aquela ação daquele verbo. Isso nos mais simples, né? Nos casos mais simples de sujeito e predicado.